Olá pessoal, vem para mais esclarecimentos da verdade que liberta. Vem raciocinar para usar a inteligência, o senso crítico, para examinar e conhecer a verdade. Meus amados irmãos, escuta aqui comigo. Olha, o que faz os homens pensar que esses ambientes chamados igreja é o templo, é a casa de Deus? Isso, lá na velha aliança, não era assim. Lá na velha aliança, o templo que era considerado como ambiente, casa de Deus, porque ali era o lugar para o povo oferecer o sacrifício a Deus, que através dos sacerdotes, no ofício sacerdotal, era levado do povo a expiação do pecado para Deus. Através dos sacerdotes, naqueles rituais, naqueles cerimoniais que era feito no tabernáculo, que depois veio ser o templo feito por Salomão, aonde todos os judeus concentravam tudo de Deus no templo. Aprendam isso aí. E esse templo foi construído por Salomão pela orientação de Deus. Davi, o rei mais considerado de Israel, ele tentou construir o templo, mas Deus não permitiu para Davi. E Davi permitiu a Salomão que construísse o templo, que seria o local para o povo estar ali, vivendo os sacrifícios e rituais, que era pedido, aprendam isso, que era pedido no velho pacto, na velha aliança, para o povo de Israel. Aquilo ali era temporal, até Cristo vir. E aí se encerraria todo aquele sistema sacrificial, sacerdotal, de casa de Deus, de templo, onde o povo concentrava toda a busca de Deus naquele ambiente. Até Cristo vir, aquilo era ali estabelecido. Agora, pensa comigo aqui. O templo que era considerado a casa de Deus pelos judeus, o lugar santo onde os judeus iam viver sua religiosidade, seu sacrifício, sua devoção, de busca de Deus nesse ambiente, foi para os judeus, na aliança de Deus com Israel. Aí o que é que faz os homens hoje, em todos os lugares, entender que a alvenaria que eles levantam, a casa, a estrutura, o império que eles levantam e estabelecem a sua instituição religiosa, o que faz eles pensar que ali é a casa de Deus? Quem deu a eles essa autorização? Qual é o princípio que eles criam isso por eles mesmos? Eles criam isso por eles mesmos. Essa mentira é formada na mente dele por Satanás, para que eles criem essa mentira, aonde vai tirar o povo da verdade do Evangelho. Porque quando Jesus vem, escute uma coisa, preste atenção, observe isso que eu vou falar para você agora, para você aprender. Quando Jesus vem, agora é abolido, é anulado todo o sistema sacrificial que era estabelecido na lei para o povo encontrar Deus, através do templo, dos rituais, dos cerimoniais, dos sacrifícios, através dos sacerdotes que faziam o ofício sacerdotal de intermédio entre Deus e o povo. Agora em Jesus não precisa mais de ritual, não precisa mais de sacerdote para fazer intermédio entre nós e Deus, não precisa mais de sacrifício, de ambiente para estar ali vivendo aquele ritual, aquele cerimonial, como forma de servir a Deus naquele ambiente. Não precisa isso. Jesus agora vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora tudo é por ele e nele, para o homem encontrar Deus. Ele também é o sumo sacerdote que faz a intercessão do povo para com Deus. Jesus agora é tudo aquilo que era exigido na lei, no período da dispensação com o povo de Israel, que Deus pedia para que fizesse diante dos cerimoniais, dos rituais, dos sacrifícios dentro do templo. Agora isso tudo é realizado em Jesus, por Jesus. Não precisa mais disso. O povo de Israel caiu da graça, desprezou a graça de Deus, a justiça de Deus, porque eles insistiram em permanecer nos rituais cerimoniais e sacrificiais da lei. E Jesus é o fim da lei
para aquele que nele crê, para que não receba a punição da lei. Agora, em Jesus, não tem mais a punição da lei, a condenação do pecado, para aqueles que crêem nele. Mas os judeus, eles insistiram em viver esta vida com Deus ainda, achando que iriam ter a aprovação, a comunhão, a promessa, a vida com Deus, guardando ainda os rituais da lei. É preciso Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4, Paulo mostrar que eles eram zelosos, mas estavam perdidos do entendimento de Deus, porque eles não aceitaram a graça de Deus, o meio de justificação que Deus agora estabeleceu por Cristo, por onde eles podem ser justificados. E eles desprezavam a graça, a justiça de Deus, para continuar vivendo o ritual da lei dentro de templo, dentro de cerimonial. Hoje acontece a mesma coisa. Os homens hoje estabeleceram, que nem judeus são, estabeleceram uns lugares, uns ambientes de alvenaria, umas estruturas geográficas como casa de Deus, como templo, como lugar sagrado, lugar santo, onde o povo é ensinado a buscar uma vida com Deus ali dentro, restrito, exclusivamente naquele ambiente, através de ritual, de sacrifício, sob a liderança e o domínio, a autoridade de um líder religioso, que quer se colocar na posição de sacerdote, como no tempo do período da velha aliança. O ofício sacerdotal acabou. Jesus agora é o sumo sacerdote. Jesus agora é aquele que faz intermédio entre nós e Deus. Ele é a ponte, não é mais homem, não é ambiente, não é ritual, não é sacrifício. Meus irmãos, isso é muito sério que eu estou aqui observando com vocês. As pessoas hoje, que vivem dentro desses ambientes religiosos, dentro desse sistema religioso, por meio desses ambientes, entendendo que é a casa de Deus, que é o templo de Deus. Olha, os homens ainda estão cobrando o que era pedido por os judeus, cobrando dízimo, cobrando ritual, cerimonial, para o povo estar ali, porque ali é o lugar de adorar, é o lugar de buscar a Deus, é o lugar de oferecer a sua adoração a Deus, seu sacrifício, suas ofertas. O povo quer continuar dentro daquele ritual que não foi pedido para outro grupo de pessoas, foi só para os judeus, não é para gentio. E hoje o evangelho, seja gentil ou judeu, não precisa mais desse ritual. Aí os homens hoje abre uma casa na esquina da rua, cria uma estrutura de alvenaria, aí coloca o nome Casa de Deus, Igreja de Deus, aí quer que o povo esteja lá servindo dentro daquele ofício como era no Velho Testamento. Gente, esse povo está perdido, que está vivendo dentro desse sistema por esses princípios de igreja, de templo, de casa de Deus, através de ritual, de cerimonial, onde exclusivam, devotam sua vida a esse ambiente exclusivo, restrito, chamado igreja. Isso é abominação, isso é heresia, isso não é o que Jesus ensinou. E quem vive dentro desse sistema por esses princípios está apartado de Deus, da graça tem caído, está sobre a maldição da lei, está sem a justificação de Deus, porque o homem não vai ser aprovado e justificado, aceito por Deus, para a vida com ele na promessa da eternidade, por meio de nenhum ritual, cerimonial, lugar que diz que é templo, que é casa de Deus, vivendo dentro daquela formalidade estabelecida pelo homem na hierarquia eclesiástica, porque o homem diz que é a autoridade de Deus. Não existe mais isso. A igreja, pessoas, tem que estar convertida a Cristo. Tem que estar em Cristo. Tem que estar na prática, na devoção de vida de fé em Deus, pela palavra de Cristo. Não é por sacrifício, ritual, cerimonial de igreja. Não é dentro de nenhum ambiente, lugar restrito que diz que é a casa de Deus. É na palavra, é em Cristo. A vida de fé é por meio do conhecimento, com entendimento na palavra. Em Cristo. Tudo que Jesus fez foi para abolir o sistema sacrificial, cerimonial, da lei que era pedido para o povo chegar a Deus. Cristo cumpriu tudo isso e nele encontramos a paz, a vida, o perdão, a justificação, a aprovação de Deus. É em Cristo. Aí fica os homens hoje, gente. Isso é um absurdo. Quando a gente para pensar, qual é a lógica, qual é o princípio? Que eu vou estar naquele lugar como casa de Deus. O homem diz que é casa de Deus, igreja de Deus, templo de Deus. Qual é o princípio que ele usa isso? Quem mandou, quem deu autoridade para ele criar essa mentira como se fosse verdade de Deus? Quem deu autoridade? Jesus não foi. Os apóstolos não pregaram isso. Então o povo hoje está desviado da graça, perdido da graça, nem entram
no caminho da salvação, porque estão impedidos por esses homens, que são cegos, que estão guiando os outros cegos. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. Com essa mentira de igreja, casa de Deus, onde o povo centraliza, coloca sua vida na dependência de um lugar, de um ambiente, como se fosse o lugar santo, casa de Deus, o povo está perdido de Deus, porque estão sendo discípulos de homem, estão servindo o homem, estão na direção do homem e vão se perder com o homem. Se converta a Cristo e passe a viver crendo com a sua fé em Cristo, para que você seja o templo, seja a morada, seja a casa de Deus em espírito. E você conheça a verdade e seja liberto. Por isso que hoje eu não me deixo mais me prender nessas mentiras. Não, você tem que estar na casa de Deus. Você tem que estar na igreja. Você tem que vir para o templo. Porque senão não é de Deus, não adora a Deus, não serve a Deus, não encontra a Deus, não tem bênção de Deus, não tem comunhão com Deus. É mentira. Jesus não ensinou isso, isso foi abolido. E quem vive nisso é que está em maldição. Porque da graça tem decaído, porque quer ser justificado pela lei, pelos rituais e cerimoniais vivendo dentro de igreja, achando que o lugar para Deus encontrá-lo e para ele estar em Deus é a igreja, e com isso se perdem do alvo que é Cristo. Essa é a verdade. As pessoas que vivem isso estão perdendo o entendimento daquilo que é a verdade, daquilo que Cristo orienta, e não estão vivendo em Cristo. Cuidado, você está perdido de Deus, pensando que está vivo, está morto, pensando que está salvo, continua perdido, pensando que está vivendo com Deus, continua bem longe de Deus, porque até agora você não conheceu a verdade para ser liberto. Jesus é a verdade, e quando conhece Jesus, o homem é liberto dessas mentiras que vive preso dentro do sistema religioso. Porque isso não é o que Deus pede para o povo que está nele viver. Foi abolido tudo aquilo que era pedido para os judeus na dispensação da lei. Ritual, cerimonial, templo, sacerdote, né, sacrifício e isso e aquilo outro. Achando que o lugar era ali. Porque no tempo dos judeus, na velha aliança, eles tinham que ir para o templo. Eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo, todos tinham que se dirigir a Jerusalém, onde estava o templo, que era considerado a cidade, casa de Deus. Hoje não. Hoje não. Para a minha vida com Deus, para eu adorar a Deus, eu não preciso me dirigir na igreja A, B ou C, ali, aqui e acolá. Hoje eu sou o templo, eu sou a casa. Hoje Deus é adorado, não é em lugar e ambiente por meio de ritual, de cerimonial. Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Essa adoração é na minha vida, no meu viver, guardando e me submetendo a Ele pela palavra. Amém? Aprenda isso aí e seja liberto. Saia do meio deles para não se perder com eles.